E dando sequência ao programa do trabalhador, destacar o Sindicato dos Servidores dos Serviços Auxiliares do Poder Judiciário do Estado da Bahia. O Sintag tem como coordenador geral o Rudival de Amparo, onde mais uma vez eu agradeço a sua participação conosco aqui, Rudival. Olá, Ranieri, bom dia. Bom dia para os ouvintes da Metrópole FM. É um prazer participar mais uma vez do programa do trabalhador. Ô Rudival, a reforma da Previdência tem representado a pauta de maior interesse para o trabalhador nos últimos tempos. O nosso último encontro foi totalmente tomado por essa pauta, mas a cada dia surge necessidade de se debater novos pontos desse tema. O Congresso Brasileiro, deputados e senadores podem representar o grande juiz e vai então decidir os rumos dessa reforma. Como é que você analisa essa situação, Rudival de Amparo? Ranieri, sem nenhuma dúvida, será o Congresso sim quem decidirá o destino dessa proposta de reforma. E quero reiterar, uma reforma desumana para o trabalhador. Mas, analisando esse jogo, podemos observar que são muitos os interessados em seus resultados. De um lado, temos o governo e sua sede incompreensível de sacrificar os eternamente sacrificados, que são os trabalhadores. Talvez por esses representarem o lado aparente e teoricamente mais fraco. De outro lado, temos o Congresso, isto é, os políticos, o time mais perigoso. Isso porque, como não é segredo para ninguém, eles deixam muito a desejar quando o assunto é trabalhar de verdade por aqueles que os elegeram. Ou seja, nossos políticos, com raríssimas exceções, do povo só querem o voto, não importando o custo. Ou melhor, uma vez eleitos, eles não demonstram nenhuma preocupação com esse povo, fazendo qualquer jogo em benefício deles mesmos, sem nenhum constrangimento com o fato de estar ou não atentando contra os interesses do seu eleitorado. Isso aponta para o descaso crônico da política brasileira para com a sociedade. De um outro lado, ainda temos o empresariado que, ao partir para cima dos políticos, forma um time de verdadeiros mercenários. Esses são ferozes na defesa de seus interesses. Não é por acaso que, de vez em quando, ainda ouvimos falar de trabalho escravo no Brasil do século XXI. E, como não poderia deixar de ser, temos também o lado do trabalhador, que inclusive poderia ser o mais forte. Afinal, se pensarmos o trabalho como um instrumento capaz de atender a todos em suas necessidades, de patrões a empregados, de grandes a pequenos, não é difícil compreendermos o quanto essa relação é de necessidade recíproca, isto é, em que um não pode preterir do outro. Se por um lado o patrão precisa do empregado para tocar seu negócio, por outro lado, este precisa daquele para suprir suas necessidades com o resultado de seu trabalho, ou seja, com seu salário. Mas, ao pensar que serão nossos políticos que decidirão o destino dessa reforma, ou de que tipo de reforma passará, eu não fico tranquilo. Eu não acredito na humanidade de nossos congressistas. Ao contrário, eles têm demonstrado ao longo do tempo que farão o que for necessário, não apenas para chegarem a Brasília, mas por sua eterna permanência, sem pestanejar. Bom, Rudival, o governo acabou de enviar para o Congresso uma medida provisória, que é a 873, pegando pesado com os sindicatos. Qual a sua leitura sobre essa medida? Ranieri, conforme eu li e ouvi de algumas pessoas que dizem entender do direito, uma medida provisória tem seu próprio rito, ou seja, ela precisa atender a casos de relevância e urgência. O que, segundo o juízo dessas pessoas, não se aplica ao caso dessa medida, a 873. Mas analisando o texto e a alma da mesma, parece haver apenas um objetivo por parte de seu autor: dificultar, perseguir, punir, asfixiar, sacrificar e, não duvidemos, eliminar todo e qualquer sonho do trabalhador com formas perversas e cruéis de sufocamento. Embora não podemos duvidar também de que, dentre nós trabalhadores, ainda há aqueles que entendem como uma atitude positiva esse ataque do governo sobre o trabalho e seus atores mais diretos, ou seja, sobre os trabalhadores. Pois, infelizmente, ainda é comum que o fanatismo continue conduzindo muita gente para o matadouro como se fossem carneiros,
como parece ser o caso de trabalhadores que defendem as atitudes como essas deste governo. Essa medida provisória, Ranieri, é um ataque deliberado contra o único instrumento de luta do trabalhador, que são seus sindicatos. Entendo que parece razoável que cada pessoa assuma o custo de suas lutas, de seus sonhos, de suas posses, de seus instrumentos, qualquer que seja a natureza e finalidade destes. E está incluso aqui o sindicato de uma categoria, instrumento de luta com que ela poderá defender seu direito a um trabalho mais justo e humanizado. E quando o poder supremo de uma nação investe contra esse direito do trabalhador, com a pretensão de protegê-lo, lembra-me o papel do espião que, mesmo parecendo ser um do grupo, não hesitará no momento do sacrifício. Isso é comum e quem vê os acontecimentos da vida entende o que eu estou falando. Estou conversando com o Rudivaldo Amparo, coordenador-geral do Sintag. Olha, em outro encontro, nós já discutimos aqui a situação do Planserv. Mas eu tenho percebido que há certo eco no ar acerca da situação do Planserv no que diz respeito à falta de atendimento junto aos servidores, mesmo se tratando de procedimentos simples. Isso, como é o caso da marcação de exames. Isso realmente está acontecendo? O sindicato tem recebido esse tipo de reclamação? Como é que você está vendo essa situação tão delicada, Rudivaldo Amparo? Ranieri, a situação do Planserv está realmente deixando os servidores, ou seja, seus clientes, em uma situação mais que delicada. Muito difícil. Na verdade, é desesperadora mesmo. Até porque tudo relacionado à saúde é sério. Até para não ficar caótico. Inclusive, parece que o Planserv está caminhando para um fim inevitável e aparentemente premeditado, pois não faz sentido o servidor pagar corretamente todos os meses e ter o pedido de marcação de um exame, por exemplo, negado. E mais, sem expectativas de agendamento. Como isso pode? O que é isso? E o pagamento correto por parte do servidor não significa nada? Temos conveniados ao Planserv, Ranieri, com consulta marcada para a simples entrega de exames, em que estão ligando para esse conveniado